A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus irmãos, venho contar uma experiência que esse humilde irmão de vocês teve. Aleluia. Eu não iria contar isso para ninguém, só contei para minha esposa e para algumas pessoas que eu sei que Deus permitiu eu contar. Aleluia. Aí eu pensei com Deus se eu fizesse, uma gravação para colocar no YouTube. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu fiquei esperando a resposta de Deus. Aí, um certo dia, eu estava pensando em fazer esse áudio ou o vídeo, mas decidi fazer o áudio. E eu estava em casa ao lado da minha esposa. E eu falando com Deus no pensamento. Eu falei, se for a tua vontade, no pensamento, faça que um anjo que anda comigo toque do lado direito da minha esposa. Isso no pensamento, porque o diabo não pode ler no pensamento, o pensamento humano, o pensamento de qualquer ser humano criado por Deus. E eu estava no pensamento, se for da vontade do Senhor, faça com que um anjo toque do lado direito da minha esposa. E minha esposa estava sentada do meu lado, daqui a pouco ela começou a sentir um toque do lado dela espiritual do anjo, que eu pedi que anda comigo. Aleluia. Glória a Deus. E isso não é heresia não, tá? Salmo 91, versículo 11 e 12. Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, dizendo que o que eu estou falando aqui é mentira. Aleluia. E o anjo tocou. Então, estou eu fazendo esse áudio aqui. Amém? Visão é de Deus, irmãos. Visão é de Deus. E eu vou dar uma entrada na Bíblia aqui rapidinho, em duas passagens, de cara, para você ver de que realmente visões existem. E depois eu vou entrar numa outra terceira, para que vocês entendam que o mundo espiritual é real. Glória a Deus. Por isso que esse seu irmão, ele não é muito de falar. Eu prefiro ficar meditando no Espírito de Deus antes de falar qualquer coisa, porque eu tenho medo de que o meu livro seja cheio de besteira do que eu falei. Aí eu vou ser julgado lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, nos livros de acusação contra nós. Então temos que ter zelo e responsabilidade. Peço perdão que eu estou no trabalho, se tiver algum barulho aí, é porque aqui estou no meu trabalho, no horário de RF. Glórias a Deus. Aleluia. Entrando aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Então Eliseu pediu a Deus, porque ele estava vendo bem acordado, e teve essas visões de centenas de cavalos de fogo, e com certeza deveria ter anjos em cima dos cavalos, Apocalipse fala sobre esses anjos, em cima de cavalos. Com certeza muitos cavaleiros de fogo ali da parte do Senhor, um exército de guerra de cavalo para destruir aqueles que estavam cercando a cidade. Agora nós vamos para a segunda visão acordado desses servos de Deus, e que eu também tive nesse monte. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 até 12. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem
de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia! Essa é a segunda leitura. Então, testifica na própria Bíblia que nós temos visão sim acordado. Ananias não estava dormindo, como Eliseu também não estava dormindo. E aquele varão que estava com medo devido ao exército cercar a cidade, Eliseu orou e Deus abriu os olhos dele. Ele viu cavalos de fogo e com certeza anjo montado nesses cavalos, com espada, com lança, que são armas espirituais do céu. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui testifico de visões, e eu vou contar a minha experiência. Primeiro eu tenho que testificar na Bíblia tudo. Em Efésios, capítulo 6, aleluia, versículo 12, olha o que está escrito, meu irmão, minha irmã. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque o nosso Deus é poderoso para fazer essas coisas no dia de hoje ainda. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia! Glória a Deus! E agora eu conto meu testemunho. Certo dia, estava eu indo para o monte, aqui no Rio de Janeiro, chamado Cardoso Fonte. E eu subi até um certo lugar daquele monte, aonde eu ficaria mais isolado possível. Glórias a Deus. E lá eu coloquei um saco no chão, porque lá é barra, é um monte. Coloquei um pano, me assentei para começar a adorar a Deus e a glorificar o seu santo e poderoso poder, e a glorificar a sua imensa e gloriosa salvação pelo seu santo Filho Jesus. E eu fiquei louvando ali, muito tempo louvando, a harpa cristã. Glória a Deus. E depois, não me lembro eu, mas depois de quase uma hora, levanto eu para orar, para entrar em guerra espiritual. Aleluia, porque nas orações nós entramos em guerra espiritual e os anjos também descem do céu para batalhar conosco. Glória a Deus. E enquanto eu estava orando, clamando, aleluia, algumas pessoas passavam naquele trecho do monte para subir um pouco mais alto. E eu continuei orando. Chegou uma certa hora que eu vi uma visão. Aleluia. Que eu estava voando, aleluia, eu estava com uma espada, glória a Deus, estava vestido com uma armadura, e Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 18, confirma isso. Eu estava com uma armadura, eu não vi os detalhes da minha armadura, mas eu estava com uma armadura e voando. Quero deixar bem claro que o Espírito Santo me ensinou a voar no mundo espiritual. Glórias sejam dadas a Deus, no nome de Jesus. E eu estava voando, e eu estava no terreno que parecia, meus amados irmãos, um deserto. E nesse deserto eu vi um dinossauro, e esse dinossauro ele se chama Apatossauro, e ele estava de frente para mim. Aleluia. Esse dinossauro eu vou colocar aí na foto do áudio, desse áudio-vídeo do canal. E ele estava de frente para mim. E eu estava voando na direção dele, com essa espada na mão, gloriosa, que Deus já me deu no mundo espiritual. Sim, Deus dá poder sim, e armas espirituais para nós. E ele tentou me atacar. E quando ele tentou me atacar, eu voei em alta velocidade para baixo do pescoço dele, esse pescoço comprido que ele tem. E eu voei para baixo do pescoço, abaixo da mandíbula dele. E eu voei para baixo, já voltei subindo, cortando, olhando para cima, e cortei com a espada no golpe de baixo para cima.
cortando o pescoço. E a arma espiritual é muito poderosa, que num golpe só foi cortado todo o pescoço. E quando o pescoço caiu, eu subindo, eu voltei em alta velocidade para baixo, com a espada empunhada com as duas mãos acima da minha cabeça, como se fosse dar um golpe fatal, de cima para baixo. E eu acertei aquele dinossauro de cima para baixo com a espada. E ele foi cortado totalmente no meio. Aleluia! E aí aquela visão, louvado seja o nome santo do Senhor, se acabou. Meus irmãos, glórias a Deus. Demorei para fazer este áudio e dar esse testemunho, mas Deus confirmou que eu fizesse. Aleluia! E hoje eu sei, através de um testemunho, de alguns irmãos que eu venho ouvindo no YouTube, porque eu também me alimento, eu preciso também me alimentar. Eu não sei de nada, ainda não sei de nada, ainda não sou, glorificado como Jesus Cristo foi e como nós seremos glorificados, então nós temos que aprender. Eu entendo que nós somos o corpo de Cristo e cada um tem que contribuir com cada um pouquinho que aprendeu de Deus. Eu também tenho que aprender. Aleluia! E aquele dinossauro Deus me revelou através de revelações que deu para outros irmãos, que dinossauros são principados. E eu tinha naquele dia derrotado aquele principado no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Aí está esse testemunho. Coloque Deus à prova. Como eu disse no início, eu pedi a Deus no pensamento que se fosse da vontade dele ao fazer este áudio, ou talvez um vídeo, mas aí eu decidi em colocar em áudio. E ele permitiu, o anjo tocou no corpo da minha esposa, do lado direito dela. E eu fiz agora este áudio aqui para a glória de Deus. Não é para minha glória não sou nada, irmão. Como eu disse, eu estou aprendendo. Mas tem coisa do mundo espiritual que eu busquei e Deus me mostrou. Tem coisa do mundo espiritual que aos olhos humanos parece loucura. Mas não é loucura, existe. Existe. Eu glorifico a Deus por Ele estar capacitando esse teu servo na terra desse nível. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E levem oração a Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.